Na Sulina, a partir deste momento, um programa de debates, informações, opiniões, desabafos, críticas, elogios, sugestões e curiosidades. Está no ar. Tema Livre. Bom dia, Dom Pedrito. Essa manhã fria na capital da paz. Uma manhã fria, mas também aquecida pelo coração de cada um dos nossos munícipes. Uma cidade que constrói e deixa o seu nome marcado na história como um município que produz, um município que bem recebe e o município onde a história deixou gravada e chancelada nos campos do Ponche Verde a Passo a Roupilha. Fala-se tanto no enoturismo, turismo rural, fala-se tanto na história. Mas recentemente, através de alguns noticiosos editoriais, eu acabei descobrindo que a história nem sempre é aquela que é contada da maneira como alguns estão fazendo. Afinal de contas, qual é a nossa verdadeira história no que se refere à nossa participação? Porque se somos a história definitivamente verdadeira, por que tem tantos outros querendo também ter a titularidade de tudo aquilo que foi escrito e conquistado pelos nossos antepassados? Mas também não é assim hoje, Valdir, Pacaz e nossos ouvintes. Não é assim quando alguém consegue ter sucesso na sua atividade. Aqueles que até então não tiveram a coragem de abraçar essa causa, aí começam a ter vontade de fazer parte daquele contexto. Como poderemos definir esse tipo de situação? Que nome podemos dar a essas pessoas? Aproveitadores ou pais de plantão? Bom dia, Pacazzi. Bom dia, Norton. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia aos nossos companheiros de trabalho. Pois é, Norton, um tema bastante interessante que tu abordas. Contar história. Contar a história. Pois é. Tu sabes que uma ocasião, lá nos antanhos, nos próprios da faculdade lá de Direito, me recordo perfeitamente que o professor achou por bem fazer uma experiência conosco. E foi muito útil, extremamente útil. Ele produziu um fato extra na sala de aula e pediu que cada um contasse o que viu. Por incrível que pareça, muito poucos contaram a mesma história. E estávamos todos ali, no mesmo lugar. Provavelmente com um sutil ângulo de... Não era um ponto de vista, mas um ângulo de visão. Pois é, ponto de vista ou a história? É outra coisa. A questão de contar a história, Norton, é uma parte. Convencer é outra. Tá? A arte do convencimento. Bom, isso aí é que nós voltamos, né, ao velho tema, velho, surrado, né? Tomara que não seja cansativo, o tema do senso crítico. Aí é que está. Se o indivíduo... Convencer. Agora, não basta o cara ter a vontade de convencer. É preciso que aquele que será convencido aceite ser, né? E para isso ele vai usar todo um instrumento mental, emocional, sensitivo, para se convencer ou não. Não. Agora, tem muitas pessoas, como dissemos aqui num programa, né, que estão predispostas a não aceitar aquilo que elas não realmente querem, mesmo que seja verdade.
verdade na limitação dos fatos, do óbvio, não é? Como dizia o escritor, aquele o Rodrigues. Mas até o óbvio é difícil óbvio de entender por alguns, Pois é, o óbvio lulante. Tem gente que está de galocha, guarda-chuva, capote, e mesmo assim não acredita que está chovendo. Tem isso. Bom, mas de qualquer maneira, contar é uma coisa, convencer é outra, certo? E é preciso que haja uma predisposição aí do público, né? Do ouvinte, daquele que será, enfim, convencido de aceitar isso. Ele pode, sob ponto de vista emocional, sob ponto de vista psicoemocional, sei lá, ele pode rejeitar. Não, o que vem daí, não quero. Pronto. É uma predisposição. Pode. Agora, certamente esse não está dentro de um contexto de diálogo harmônico, civilizado, né? Não, educado, não. Não, diga o que disser, se é ou se não é, se deixa de ser, eu acho que já não é. Pronto, e acabou. Aí não há aquela interação, aquele diálogo, né? E aí então ficamos no meio do caminho. Ô Norton, tu sabes que tem muita gente bueníssima nos ouvindo, graças a Deus. Que bom, isso nos dá... Almas. Isso nos dá um carinho especial, não é? Uma massagem na alma, no espírito, né? Tem a Cida Martelli, que está lá em Porto Alegre, o Newton Vasco Coelho, que está em Viamão, tá? E o Kleber, sim, o Douglas Rambor, aquele rapaz que está pesquisando sobre o Grêmio Esportivo Duque de Caxias. Opa! Que fez história em Dom Pedrito, era um time de futebol ligado ao quartel da época, na década de 30, 1930. Eu era jovem ainda. Bom, eu estou dizendo eu e o Hitler, né? Nem eu sabia. Mas ele está pesquisando, ele vai estar achando coisas, tá? Por acaso eu falei em Hitler. Me diz uma coisa, naqueles períodos negros da história humana, né? Que a história teve vários e vários períodos negros. Teve a Inquisição, que eu não vou nem entrar nesse detalhe. Mas vamos de maneira objetiva na Segunda Grande Guerra Mundial. Quantos daqueles que fugiram do horror do Holocausto, do horror do extermínio que foi promovido pelos nazistas, quantos daqueles que aqui chegaram e que inclusive no próprio futebol, em todas as searas ou em todos os setores da sociedade, contribuíram para que o Brasil se tornasse o país que é hoje. E eu estou falando de todos aqueles que, desesperados, subiam em navios e vinham em direção à América do Sul. Alguns foram para o Paraguai, Argentina, Uruguai e outros tantos para o Brasil. E cada um deles trouxe um pedacinho da sua terra que acabou plantando no território brasileiro. Em alguns, de maneira especial, vieram para o sul, outros ficaram lá no sudeste do país. A contribuição de todo esse povo é o que fez o Brasil ser essa grande nação, Pacazzi. Não tenha dúvida. Tu sabes que... E eu não estou descobrindo fogo, é uma constatação. Tu sabes, Norton, que me chama a atenção uma notícia bem recente, que a Itália, a França também, a Alemanha, eles estão lá com sérios problemas, que tem um grupo, uma parte expressiva desses povos, né, dessas pátrias, desses países, que estão fazendo grandes protestos em relação à imigração. Ah, é?
Gente que veio da África, da Ásia, né, e foi para esses lugares que são lugares reconhecidamente de progresso, de desenvolvimento, tem toda uma civilização já praticamente consolidada, né? E agora há um protesto imenso nesses países, e isso está se desenvolvendo na Europa de uma forma geral, mas nesses países primordialmente. Eles estão protestando, que acham que isso aí passou dos limites, certo? Passou dos limites, encheu o copo. Encheu o copo. Passado do limite quando esses mesmos países, lá, algumas décadas atrás, meio século, um século, invadiram esses países para colonizá-los e fizeram de tudo, e extraíram riquezas e em períodos mais negros até usaram esse povo como mão de obra escrava para casa. E agora querem só lavar as mãos e achar que não tem compromisso com ninguém? Não, Norton, por exemplo, estávamos falando até comparativamente, os europeus que vieram para cá, italianos, alemães, vieram para cá, poloneses, enfim, holandeses, vieram, espanhóis, naturalmente, e portugueses. Bom, vieram aqui, fugindo da guerra. Não só isso, mas nós tínhamos espaço, não era só espaço físico, geográfico, tínhamos espaço profissional, espaço mental, espaço operacional. Nós tínhamos espaço para as pessoas. Certo. Tá? Certo. E eles progrediram. Certo. Tá? Progrediram. Não é o caso. Não é o caso. Quando houve essa imigração naqueles países que eu citei há pouco da Europa, França, Inglaterra, que é uma coisa recente, Bélgica. O que aconteceu? Eles abriram as porteiras para que essas pessoas que vindas da África, da Ásia, especialmente, ocupassem os espaços daqueles do país, aqueles do país que não estavam mais entregando às atividades corriqueiras, comezinhas, mais rasteiras, digamos assim, né? Quem é que tem que tirar o lixo? Houve um crescimento na sociedade, um desenvolvimento, as pessoas estudaram, tecnificaram, enfim, se instruíram e foram para outras atividades laborativas. E aquela parte subterrânea, vamos dizer assim, né? Vamos ser muito claros nisso aí. Claro. Quem é que ia limpar o banheiro? A mão de obra pesada. Fazer o serviço. Exato. Fazer o serviço que os titulares não queriam fazer. Exatamente. Então houve assim uma condescendência, uma abertura das portas, das porteiras, né? Para que todos esses... E acima de tudo também o lado do coração. Porque muitos imigrantes desses, na verdade, não queriam sair de lá dos seus países, não. Foram expulsos de lá por guerras. Certo. Revoluções internas, condição de vida precaríssima, né? Estou te ouvindo. Eu vi uma ocasião, no tempo que era estudante lá em Pelotas, eu vi um filme inesquecível. Eu nunca mais achei esse filme, parece que foi, sei lá. Olha o filme. Ele foi sequestrado, era um documentário de quase 3 horas, chamado África a Deus. África a Deus, que retratava exatamente esse processo colonizador lá na África, que poucos colonizadores levaram civilização para lá. Foram para lá para extrair, era uma política extrativa, quer dizer, era uma coisa horrorosa. Iam para lá para minerar. Roubaram a riqueza daquele povo, né? Pois é, sem nada em troca, não, ou quase nada em troca. A Bélgica, a França, eles foram os principais, os holandeses, também holandeses, os ingleses também. Todos os ingleses foram os principais. Mas aí eu faço uma pequena colocação, se tu me permitir. Sim. Posso fazer isso aí? Pode. Obrigado. O problema é que enquanto eles eram mão de obra farta para os interesses
dos europeus, entre aspas, estava muito bonito. Mas a partir do momento em que eles começaram a entender que poderiam ser tão iguais ou mais que aqueles aos quais eles prestavam os serviços, e aí estudaram, se formaram, entraram, fizeram concorrência para o produto interno, aí deixou de ser interessante. Ontem eu estava assistindo alguns capítulos ali da Copa do Mundo e estava ouvindo o apresentador ali, o locutor, falando que grande parte dos países europeus que estão na Copa do Mundo, Pacazzi, usam jogadores de nações africanas, asiáticas ali, dos quais eles eram quê? Colonizadores. É verdade. Né? É verdade? A Alemanha mesmo. A Alemanha ali tem uns 4, 5 jogadores que têm descendência direta africana. A França nem se fala. A Argélia, quem é o maior fornecedor de jogador para a França? A Argélia. É. Mas o que era a Argélia, para casa no passado? Uma colônia da França. Então, o problema todo começa quando essas pessoas começam a ocupar um espaço de destaque em setores técnicos, setores fundamentais daquela sociedade e fazem sombra para quem? Para os chamados nativos, entre aspas, legítimos, os senhores feudais, vamos dizer assim. Exatamente. O Norton, tu sabes que está na nossa audiência o Sérgio Roberto. Um abração a ele. Grande abraço, Sérgio. Também a Carmen, a Ângela Maria, o Mano Zé Luiz, o Krause. Ângela Maria, uma pessoa que me encontrou no mercado. Você lembra? Ângela Maria, uma famosa cantora brasileira. Cantora, muito, muito querida. Foi um dos ícones da música nacional. É verdade. Um tango para a Tereza, você lembra? Eu me lembro, vai longe, tem poeira. Por acaso eu falei... Só um pouquinho aqui, ó. O Krause, o Mano Zé Luiz, o Wilton. Tia Zaire e tio Ayrton em Pelotas. Isso. A Nara Dávila. Isso, um grande abraço a todos. O Carrion, o César, o Carrion é o nosso cantor, né? É o nosso cantor. Nós vamos ter que trazer o Carrion uma hora que ele vier a Dom Pedrito. E claro, matar a saudade. Aí vou ter que trazer ele aqui no programa. Exatamente. Com esse frio não vale a pena, né? Porque o Carrion, todo mundo encarangar. Não vai vir, que no verão como se diz, é o momento de pico da atividade dele, né? Cantor. O César, Elisângela, Luciano, lá do Horto, a Sílvia, o Fernandinho Torres, todo mundo aí na nossa audiência. Muito obrigado. Pacazzi, diga. Rapidinho. Eu fiz um comentário a respeito. O Norton, só para concluir aquela parte lá, especialmente da África, sejamos justos. É verdade que alguns colonizadores, através de alguns segmentos das suas respectivas sociedades, levaram benefícios, sim. Levaram médicos, levaram enfermeiros, levaram tecnologia, levaram conhecimento e trouxeram, por conta própria, alguns segmentos da sociedade verdadeiramente civilizada, né? Sim, sim. Trouxeram para as suas metrópoles africanos para se educarem. Isso. Os ingleses fizeram isso, os holandeses fizeram, os franceses fizeram também. Mas os americanos não. Não, mas os americanos não foram colonizadores da África. Mas e eles tinham escravos da onde? Não, o Norton, que eu saiba, é o seguinte, esse tráfico dos escravos, o Brasil foi um dos maiores, não é? Exatamente. Mas o que acontece é o seguinte, eles não foram lá caçar escravos, eles foram importar escravos que eram caçados por eles. Pelos próprios africanos. Pelos próprios africanos. Exatamente, que vendiam seus irmãos a preço de banana. Isso aí é detestável, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Esquece É detestável. Mas vamos contar direitinho como é que é a história. Claro, sim. Pois não, Norton, desculpa te interromper, vamos lá. Não, Pacá, só a respeito, eu estava falando sobre aquelas coisas, tipo, tu abraça uma causa solitariamente, na busca de melhorar, de desenvolver. Sim. Aí, de repente, aqueles que estavam lá na zona de conforto, que não queriam fazer esse esforço, começam a entender que tu está ofuscando, talvez, o brilho deles. Por que eu estou falando isso aí, Pacazzi? Porque chegou para mim algumas informações
e eu quero fazer justiça. Ontem até eu falei quase que de maneira subliminar no meu programa, né? Conversei até com o prefeito Diego, o prefeito Giga, mandei uma mensagem para ele. Tu sabe, Pacazzi, que o nosso amigo Jefferson está fazendo um grande trabalho no esporte. Sim. Porque o Jefferson, ele saiu daquela seara só do futebol e começou a ir lá no ginásio de esportes, o vôlei, o futsal. O Jefferson está procurando implementar e trazer também outros elementos como o esporte, o atletismo, e aumentar aí a capacidade, né, e o desenvolvimento do esporte em nossa cidade. Para minha surpresa, eu já sinto no ar e ouvi algumas vozes. Tá na hora de acabar com isso. Ué, tá na hora de não tá nos agradando essas ações. Ele de repente ele tá fazendo sombra para alguns setores. E eu ouvi um comentário muito forte de gente de seriedade, de credibilidade, Pacazzi. Sim. E eu acho que o próprio prefeito também já sabe disso aí, que já teriam alguns grupos, inclusive, mas vamos boicotar para derrubar. Essa inveja, o recalque, isso aí. Inveja e recalque, Pacazzi. Isso aí existe. Isso é uma parte negra no sentido feio, vamos dizer assim, da nossa história, né, Pacazzi? Norton, nossa, assim, sem mas eu nenhuma... tento não acreditar que isso tem no Pedrito, mas as vozes são fortes. Mas isso tem em todos os lugares, né? Tem em todos os lugares. E eu digo, assim, o Jefferson está fazendo um baita de um trabalho. Eu vejo o Jefferson comprometido, inclusive buscando apoio e recursos fora de Dom Pedrito. Né? Mas, e aí, de repente, alguém dá, mas só um pouquinho, eu posso fazer isso aí também. Mas aí vem a pergunta, por que não faziam? O Norton, embora haja essa tentativa, aí será em vão. O Norton está muito bem, o Jefferson está muito bem consolidado no lugar onde está e tem o apoio das pessoas, não só do governo onde está, Sim. mas tem o apoio das pessoas, o reconhecimento das pessoas, então não vai acontecer. Não vai. O que eu fico... Claro, vai chatear. Eu me preocupo porque as pessoas, aqueles que são objeto da atenção, aí acabam mais uma vez pensando, mas vamos perder de novo? Porque o problema, Pacazzi, não é os que vão ganhar. O problema é que são quem é que perde? Os praticantes, os usuários, né, os beneficiados por todo um trabalho que vem sendo bem executado. Então está na hora de nós pararmos de olhar as coisas dessa maneira e temos que nos colocarmos de maneira publicamente e dizendo, olha, nós estamos sabendo o que está acontecendo. Nós estamos sabendo e não tem ninguém de bobo nessa história. Dom Pedrito não pode mais ser vítima da mediocridade de alguns, Pacazzi. Tu sabes que na época lá de estudante, estou muito nostálgico hoje, né? Lá de estudante, lá naquele tempo. Mas nós estudamos juntos, Pacazzi. Pois é, Norton. Te lembra no IAS? Sim, mas claro, eu estou nostálgico, né? Lá naquele tempo. Certo, fala para nós em inglês um pouquinho. Não. A long, long time ago. Naquele tempo, Norton, eu me lembro dos congressos estudantis que eram aguerridos, né? Eram polêmicos. Saía lasca e polvadeira. E eu me lembro que era o seguinte, era uma estratégia que se usava da mesa, né, diretora do congresso, que quando começava um grupinho lá a reclamar muito, mas tal coisa, essa vírgula está fora de lugar. Tá bom. Então a gente convidava para fazer parte da mesa. Simples assim, pronto. Resolvido o problema. Claro, aí se passava a discutir as coisas realmente essenciais e não as formais, né? Mas olha, sabe, esse copo não está no lugar certo, esse copo d'água aqui tá bom, então tá. Aí convidava as criaturas para... Então, muitas vezes é isso, né? A pessoa está protestando, não é contra os outros, é contra si própria. Ela não acredita em si, né?
ela desconfia da sua capacidade, então é preciso que alguém diz, não, olha, tu é fantástico, tu é notável, pronto, aí acalma. Eu não gosto de aproveitadores, viu, Pacazzi? Eu não gosto. E eu vou te dar um exemplo bem claro, vou falar rapidamente a nível Brasil. Todo o trabalho promovido pela Farsul, pela Federarroz, por exemplo, e por tantas instituições, sindicatos rurais, associações, na busca de solução aí para as questões das dívidas do setor produtivo, caiu lá em Brasília como uma tentativa de solucionar os problemas. Teve relatoria na Câmara, teve relatoria lá no Senado. Na Câmara foi o deputado Afonso Rana, lá no Senado Renan Calheiros. E aí, de repente, Pacazzi, agora, como o governo decidiu que é uma pauta bomba isso aí, alguns deputados começaram a achar que tinham ficado na obscuridade, pela sua covardia até, de não querer defender os interesses, e agora resolveram botar as unhas de fora. Está pronto o processo, é só tocar em frente. Aí o que eles querem agora? Querem os brilhos dos holofotes. Então, esse é o tipo de coisa também que não é bom para casa. Isso é ser pequeno. É ser pequeno e é tentar tirar proveito do suor dos outros, né? E da competência dos outros. O Norton, um tema de interesse nacional aí, que está ainda em andamento, vai ser apreciado mais uma vez. Enfim, isso tem muito tempo, vai correr, tem muita estrada ainda, que é o chamado a questão da maioridade penal, né? Já está lá, passou na comissão, mas isso depois vai ser analisado por uma outra comissão, e depois em plenário, depois vai para o Senado, enfim, tem muito caminho ainda. Só que assim, Norton, agora já surgiram assim, não, mas se der maioridade penal aos jovens de 16 anos, com certeza eles já vão poder ter carteira de motorista, vão poder beber, vão poder fazer não sei o que e tal. Mas o que acontece? Como se alguns jovens, e muitos, Brasil lá fora, com 16 anos já não guiassem. É verdade. Lá no subterfúgio, lá no escondidinho. Como se muitos jovens de 16 anos não estivessem já empinando bebida aí à torta e à direita. Ora, por favor, não é para complicar, é ter que facilitar. Vamos entrar em alto nível, no nível das ideias, vamos entrar num acordo, sei lá, vamos conversar sobre o assunto. Agora o cara diz assim, eu não sei o que tu vai dizer, mas já sou contra. Aí não dá, né? Se é governo, eu sou contra. Não, é assim, é uma tendência que nós temos que vencer com o tempo. Com o tempo, isso o Brasil vai aprender. Ele prefere, eu não digo todos os brasileiros, não, claro que não, tem gente esclarecida nisso, de bom senso, mas a tendência brasileira, de uma forma geral, é coexistir na ilegalidade. Por exemplo, vou te dar um exemplo, essa é a questão da maioridade penal, vamos definir isso aí, legalizar isso aí, seja lá a decisão que se tomar através dos nossos representantes, mas vamos tornar legal isso. Vamos alegar. Mas por que o governo federal não quer mexer nesse assunto? Bom, Norton, eu imagino que ele tenha, digamos, os seus argumentos, e aí agora a gente vai ver. Ele quer o voto dessa gurizada, mas ele não quer que essa gurizada infratora seja penalizada? Bom, o que acontece? Por exemplo, uma das críticas que se faz, eu me junto a essa crítica, mas como botar um jovem de 16 anos, de 17 anos, um menor na cadeia? Mas não é o problema de botar ou tirar da cadeia. O problema é que isso está trazendo à tona, mostrando, abrindo a ferida do nosso sistema penal. O sistema penal brasileiro é crítico, é terrível, é ruim.
E há quantos anos se fala que vamos solucionar esse problema? É há verdade. quanto tempo se faz isso e não se soluciona? Mas essas questões não inviabilizam que se discuta o assunto e se defina o que é o que deixa de ser. Porque aqui está comprovado, isso está comprovado, não é um debate, eu acho que não, eu acho que sim, está comprovado que os jovens estão servindo pela permissividade da lei, pela lei mais branda em relação a esses menores, eles estão servindo de ferramentas, de instrumentos para o crime. Não, bota o menor aí que não dá nada, dá pouco, ou dá bem pouco. Entende? É isso, essa é a questão que nós temos que interromper. Onde é que está vazando o sangue? Onde é que está a hemorragia? Vamos seccionar ali, vamos parar essa hemorragia ali. Essa é a questão. Então, mas é essa tendência da ilegalidade. Por exemplo, a caça. Nos países da Europa, na expressiva maioria dos países da Europa, a caça é permitida. Mas é regulamentada. Você quer caçar o quê? Bentevi. Vai caçar bentevi? O senhor pode caçar 2 bentevis, tá? 2. E o cara obedece. E há fiscalização. Então, há regulamentação. Eu quero um cinto, uma jaqueta com couro de capincho. Opa! Quero. Onde é que tem? Na Argentina tem. Na Argentina tem? Tem. El carpincho. Aí tu pode caçar. Mas o Norton, lá eles têm criatórios de capincho. Eles legalizaram isso. Tá, e se tu quiser de cobra? Bom. Cobra. Mas tem criatórios de cobra no Brasil, inclusive, né, Pacásio? Tem de jacaré. De jacaré. Carne de jacaré e couro de jacaré. Mas morde, né? Mas esses do criatório lá, não, menos, não, um pouco lá na Índia e na China, vamos falar sério, tem criatórios de anacondas, de pitons, para fabricação de bolsas, de botas, de artigos de luxo. Tem, mas aí é que está, Norton, são regulamentados, entende? Existe a regulamentação para isso. Agora, aqui no Brasil, se prefere entrar sempre no subterfúgio, na lateral, no escurinho. Tá, mas tu quer te referir a tipo o que está acontecendo, por exemplo, com o javali, que é a maior praga que nós temos atacando o nosso bioma, mas que agora a sociedade resolveu abraçar o javali como um porquinho bonito? Esse aí é uma questão rara, horrível, né? Porque esse bicho não é daqui, ele não tem um predador natural. Sim, não, só leão. Isso aí se invadiu, tem gente, por exemplo, que acho que está certa, né? Defendendo o meio ambiente com todas as forças que tem, ótimo, acho excelente, eu acho uma conduta muito elogiável. Agora, isto aí, realmente, de um animal exótico, que quebra a cadeia, completamente quebra a cadeia alimentar, porque ele não tem um predador próprio. Sim. Né? Para o rato, o gato. Para não sei o que é isso. Tem toda uma cadeia alimentar. Sim, mas lá no Mato Grosso, alguns fazendeiros conseguiram onças. Onças, sabe o que é? Tá? Para combater o javali. O que aconteceu? Aumentou a população de quê? De onças. De onças. Então é complicado. Para casa. Regulamentar, Norton. Regulamentar. Tá, e aqui, mas aí tu vem pela Júlio de Castilhos, sim, de Dom Pedrito. O asfalto novo. Tá bonito. Tá bonito. Né? Aí tu olha pro meio dos canteiros, aquele... Não me diz que tem javali ali. Não, mas um monte de lixo pra lá e pra cá, e tu vem lá desde o Getúlio Vargas até o centro. Por que, Pacásio? Porque nós temos a colocação de lixo muito anterior ao seu recolhimento. Nesse inteirinho, animais que estão soltos, eu nem vou citar o nome deles, estão soltos pelas ruas, vão lá, mexem no lixo. Tá? Ou também aquelas pessoas que estão aí fazendo sua parte como catadores, tentando sobreviver também, né?
vamos colocar dessa maneira, vão ali também, não separam da maneira adequada, fica solto, aquilo vem o vento, leva o isopor, leva o papel. Resumindo, temos um problema muito grande também. E como atacar o problema? Ô Norton, tu já te perguntasse por que existe governo? Já te perguntasse? Se tu me permitir, eu quero que tu me responda. Não, pois é, não, tudo bem. Eu transfiro para ti esse direito. Ah, é? É, não. Então, tá. O Norton, digamos assim, que no mínimo, o que justifica a existência de governo é o gerenciamento do espaço público. Ufa. Governo é gerência. É gerente, é síndico, tá, é zelador. Mas aí na hora de apertar o cinto de alguém, como é que tu faz? Tá, bom, vamos começar lá vamos por partes. Então, o que acontece? O governo é responsável pelo espaço público. Dentro da sistemática de organização de uma sociedade, é isso. Tá, mas quem é que vai, por todos, em nome de todos, vai fazer isso aqui? Tá? Voltando àquela história lá, vamos exemplificar do menor para o maior. Lá o condomínio. Condomínio lá de um edifício, lá, o condomínio do edifício lá. Tem o zelador, tem o síndico, claro. Né? E tem áreas comuns, de uso comum. Certo? E tem também as leis de convivência. Por favor, o teu som aqui não está me deixando dormir. Então nós vamos para quem? Antes de ir lá no juiz, no promotor, no Supremo, antes de chegar lá no Supremo, nós vamos a quem? Ao síndico, ao zelador. Olha, tá, o cara lá estacionou, tá a garagem lá, o cara estacionou atravessado. Eu não posso entrar na minha vaga. São probleminhas de convivência. Então, por que nós temos uma pessoa, uma organização ali que para resolver esses problemas. Nos representando, tu quer dizer? Exatamente, para evitar a guerra mundial. Então tá, tu não quer baixar o som, agora vai o racha. Não. Não, e muitas vezes não dá, tragédia mesmo, né, Pacato? Pois é, então, para isso, no mínimo. Bom, depois de lá para cá, isso sofisticou muito. Então, gerenciar o espaço público, aquelas coisas todas. Pois é. Então, Norton, agora tu estás falando. Pois é, ali na Júlio, agora os canteiros, isso, aquele e outro e tal. Olha, essa fiscalização nós entregamos, nós delegamos poderes. A fonte do poder somos nós todos, que é o povo, né? É isso, né? É mesmo? Segundo o combinado, né, Norton? Se alguma coisa saiu da caixinha aí, eu não sei. Mas é o combinado, é o que está acordado, não tá? Mas a Corsã sabe disso ou não? Bom, Norton, deveria saber. A Equatorial? Alguém deveria ir lá, em nosso nome, puxar a orelhinha da Corsã, da Equatorial, e dizer, olha, fica de castigo um pouquinho aqui, porque tu não está cumprindo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Posso? Pode. Aproveitando, né? Sim. Dentro desse processo da questão do saneamento, da ONU, sabe aquilo? Sim. Que a ONU fez, exigiu e que os países têm que cumprir e que o senhor governador aí junto com a sua base aprovou e não foi tão bem discutido assim, mas aprovado pelo governo do estado, né, Pacaso? Aí alguém me fez um questionamento e eu comecei a tentar estabelecer uma linha de raciocínio. Sim. Nós não temos estação de tratamento em Dom Pedrito. E até onde eu sei, não será construída. Será aproveitado aquele processo de decantação que nós temos lá do outro lado do rio. Mas isso não é tratamento? Pode ser ou não? Norton, segundo se sabe, a não ser que alguém questione, do ponto de vista técnico, questione, mas questione no foro próprio, né? Tá. Dizendo que aquilo não é tratamento. Tá, mas aquilo ali, aquela decantação, qual é o propósito da decantação? Separar os resíduos? Tratar. Não, é separar os resíduos? Tratar. Sim, tratar. Exatamente. Tá, aquilo é uma usina de tratamento. Tá, mas quando o produto que eles vão, entre aspas, tratar lá, já não sai na sua forma líquida de dentro da fossa séptica?
Não, Norton. Não sai. Não. Não. Esgoto pluvial é um. Esgotamento pluvial. Sim. Drenagem é um. Tá. Esgoto cloacal leva geleia. A geleia. Claro, Norton. Claro, não tem esse milagre, Norton. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu ouvi de um cidadão que o técnico, entre aspas, da Corsan, queria que ele anulasse a utilização da sua fossa séptica. Bom. Que soltasse já na sua forma natural aquilo que sai do vaso. Vamos lá? E aí? Eu vou confessar publicamente que não tenho conhecimento técnico suficiente para chegar nesse. Já há separação, não há separação? Não, com todas ainda não há, não é suficiente. Tá? Ainda sai uma parte que deve ser conduzida, tanto é verdade que existe nesse processo todo de encanamento, de condução dessa matéria aí, existem os tais recalques. Pois é, então uma hora tu procura uma reportagem que tem... Recalcado, sim. Tem algumas reportagens que mostram. Sim. Eu não vou nem falar aquela questão de eu vi pessoalmente, mas as unidades de tratamento para esse tipo são quase como uma estrutura industrial que eu duvido que seja construído por eles em Dom Pedrito, que é o que deveria para haver a separação de todos os elementos ali. Eu também imagino. E nós vamos pagar muito caro por um serviço que não vamos ter para casa. Eu imagino, Norton, que realmente deveria ser alguma coisa bem sofisticada. Deveria ser. Agora, se tu fores para a história, tu vais ver que o tratamento, pelo menos primário, né? Não sei se isso melhorou em algumas sociedades, deve ter melhorado, deve ter ficado mais competente e sofisticado, né? Complexo, mas o tratamento inicial era isso, são as tais lagoas de decantação e precipitação, que é isso que nós temos lá do outro lado do rio. Esse é o tratamento que está aí. Agora, se alguém, é uma boa tese, alguém levantar uma questão, pedir ao Ministério Público que pergunte, que questione em nosso nome. E isso é uma provocação que tem fundamento, e que não é de má fé nem nada, é uma indagação de natureza cidadã, que pergunte, que indague, que questione e que peça comprovação de que realmente o esgoto está sendo tratado em Dom Pedrito. Aí vai vir toda uma planilha. Se não é tratado, não justifica essa cobrança na conta. Claro que não, Norton. Lógico que não. Claro que não. Absolutamente, exatamente. Isso nós sempre batemos aqui e muitas vezes. Eu até me lembro do Sérgio, oi Sérgio, está na nossa audiência, que nós fizemos muitos programas em torno disso há muitos anos já atrás, lá nos antanhos. O programa Opinião tratou disso. Meu Deus, isso é longo. E a resposta que hoje, a essa indagação que fizemos de maneira bem, assim, doméstica, né, coloquial, foi essa. Disse, não, mas a usina está ali, a usina de tratamento é aquilo lá. Não, aquilo ali é uma lagoa de decantação, aquilo não é uma usina. É o que estão dizendo, que é o tratamento, e que é feito assim. Tá? Agora, valerá a pena, Norton? Aliás, eu até me proponho a fazer isso junto com alguém, ou sozinho, se for o caso. Se alguém me pedir, eu vou ali no Ministério Público, não custa nada. Nada. Não custa nada, nem dói. Não, eu não posso. Não. O cidadão deve fazer aquilo que ele... Não ficar assim, será que é, será que não? Não, vamos fazer. Acho que tem que ter uma resposta. Pois Porque quando vem determinadas questões colocadas público para casa, e tu observa a maneira como tecnicamente, entre aspas, deveria ser feito o processo para depois ser jogado lá no rio. Pois é. Que aí o princípio todo é esse. Até porque eu volto de maneira bem tranquila a dizer, eu quando me falo em rio, me falo em lagoa, eu vejo
alguns rios e lagoas pelo estado afora. Sim. E eu continuo dizendo, o nosso rio Santa Maria é um córrego Santa Maria. Hoje é um filete de água daquilo que em algum momento pode ter sido um rio. Viu, Pacásio? Tá bem. Nós deveríamos ter cuidado e ainda temos tempo aí. Eu espero que lá no futuro meus netos ou meus bisnetos, tataranetos, não venham a me dizer: pá, vovô, tu não fez nada para ajudar a salvar o nosso rio? Bom, só concluindo que gerou toda essa, imagina só, uma bombinha de nada gerou toda essa explosão. Ó. Eu falava em maioridade penal, então tem que se lembrar as pessoas aqui que essa questão da idade, tal, o limite isso, o limite aquilo, esse debate não chega a ser assim uma coisa tão simples ou simplista que se discute só a idade. Tem que se discutir realmente as consequências, as origens, as causas e, acima de tudo, uma questão de maturidade e competência. É isso que tem que estar no debate também. Resultado final, né? Mas olha, veja bem, não, a partir de 16 agora, então pode beber, pode fumar, pode guiar, pode não sei o quê, depende. Não é assim, não precisa ser tudo em pacote, o kit. Não, eu queria patas para fazer o mocotó, patas de vaca, de boi, sei lá. Patas bovinas para fazer o mocotó. Ah, não, mas tem que levar também o mondongo. Não! Olha um pouquinho, eu posso comprar o mondongo separado? Posso! Então essas coisas legais também têm que ser também separadas. No meu pensamento, no meu modesto pensamento. Não é o pacote, certo? Isso aí é só para atrapalhar. Agora pode. Com 16 pode guiar, pode beber, como se já não estivesse fazendo isso. Ora, o que está se preconizando aqui é essas sombras, né? Essas sombras da organização da sociedade que precisam ser iluminadas. O que quero dizer com isso? Devem ser legalizadas, regulamentadas, é isso. E não enterrar a cabeça. Não existe isso. Como que não existe? Existe. Tá? Tanto é verdade que, não vou citar lá a Europa, vou citar um país aqui do lado. Os países do lado aqui regulamentam esse tipo de coisa. A caça, a maioridade penal, não sei, regulamentam. Pois é. É mesmo? Agora, Norton, eu vou pedir um rápido intervalo e no retorno nós vamos falar sobre remédios e pesquisas e ciência de uma forma geral, tá? Eu selecionei aqui alguns dados que é importante que se comente isso e que se fale também a respeito de vacinas. Um erro aí que está havendo, um erro de interpretação também nessas questões todas, tá? E é preciso que, em bem da autonomia das pessoas, autonomia de pensamento, de escolha, da volição das pessoas, mas também de entendimento, é preciso, quando se pode, quando se tem oportunidade de passar informação honesta. Separar o joio do trigo? Séria, pois é. Se passar à população, ela depois com a informação, que é uma ferramenta mental, ela vai fazer o que quiser. Mas é importante que ela tenha essa ferramenta, que ela tenha essa informação. Do contrário, ela vai como um voo cego, né? Ela não sabe para onde que ela vai decidir em base, com que base, com que elementos. Então é isso, tá? Então no retorno aí vamos abordar esse assunto. Vamos ao intervalo. Bom, vamos retornando. O Norton acho que foi sequestrado, não? Tá aí? Olá. Não pediram resgate ainda? Eu digo, ó. Olá. Tá ouvindo, Norton? Estou te ouvindo. Tá bom. O Norton, tu sabes que hoje de manhã o Newton Vaz, nosso amigo está lá em Viamão, sim, fez uma referência que há uma premiação aí que está sendo cogitada para
receitas diferenciadas e as melhores receitas, as receitas mais apreciadas, né? Confeccionadas pelas merendeiras. Olha que cargo importante das merendeiras, né? Sempre foi, né? Com certeza. Eu era fã das merendeiras lá do colégio que eu estudava quando era pequeno. Também, exatamente. Que coisa bem lembrado. Olha, você quer uma faxina mais ótima e muito bem feita, com muita competência, então tome nota desse telefone aqui. 999 55 3819. Eu vou repetir porque você foi tomar nota e a caneta, porque está muito frio, aquela canetinha que você tem aí não está funcionando direito, então não saiu. Congelou a tinta. Acontece, né? Acontece. Então tá. E sabe como é que a gente fazia na época? Se faz até hoje, né? Você faz assim, ó. Não estão vendo? Não está. através da rádio não dá para ver. Não dá. Então, bota entre as palmas das mãos e aquece, né? A canetinha, né? É isso, né? É verdade. É isso aí. Então tá. Então você tome nota. É da área 53, 999 55 3819. Bom, Norton, nós tivemos aí. A gente nem gosta de lembrar, né? Aquela guerra, revolução, aquela violência que aconteceu, aconteceu. Não foi, olha, fulano que fez, não, aconteceu, como tantas outras, que foi a última pandemia, né? Denominada aí a pandemia do Covid-19. E foi uma verdadeira batalha, uma guerra. A humanidade ficou em suspenso, ficou em pânico. Pois é. E numa guerra, quando a garrucha não funciona, ou terminou a bala, você apela para qualquer coisa. O inimigo está vindo. Pega um pedaço de pedra, de bodoque, arranca um galho seco ali, e as pessoas tentam a sociedade tenta se defender desse inimigo que está avançando as suas tropas, que era o vírus da Covid, esse aí. Tá? Então, na guerra, na circunstância de guerra, de pânico, de perigo, se usa, nesse evento, se usa todos os recursos que estão à mão aí. Mas isso não funciona. Bom, vai se saber depois, né? Eu acho assim, Norton, eu vou dar uma opinião aqui que eu acho o seguinte: a pressa na constatação, aprovação e definição do remédio, do medicamento, a aprovação daquele remédio, esse aqui, a pressa na aprovação do medicamento é tão imprópria quanto a pressa na desaprovação de um outro medicamento. É isso. Por quê? Porque muitas vezes o medicamento que existe para uma determinada função terapêutica, para um tratamento, ele foi feito para isso, pode, e eu não estou falando em vão aqui, vou citar aqui alguns exemplos, ele pode servir para outra coisa também. Vamos à aspirina, que é comum. A aspirina, meu Deus, você encontra em qualquer esquina. Pois é, a origem da aspirina é muito antiga, mas antiquíssima. Já se usava a aspirina não com esse nome comercial, nem num sistema industrial, né, que depois começou a ser fabricado, a aspirina. Ela é usada há mais de 2.000 anos, a aspirina. Depois lá, em 1899, quase 1900, os alemães, um laboratório alemão, o Bayer, conseguiu produzir industrialmente a aspirina e com esse nome. Então ela foi criada para combater,
foi criada. Ela foi sistematizada, né, separada, colocada em drágeas, etc, etc. Antigamente era chá, né? Era um chá que se tomava para dor e para febre. E esse chá era feito a partir do salgueiro, ou do salso chorão. Se usava, olha só. Isso. Imagina, a gente passa por um salso assim, olha, isso aqui temos uma aspirina aqui. Várias, né? Aspirinas, né? Pois é. Então, essa droga, esse remédio, ele veio para combater e, de fato, sei lá, minorar a dor e a febre. Então ele é o chamado AAS, né? É o ácido acetil salicílico. Com o uso, se constatou o quê? Que a aspirina é, na verdade, o quê? Combate a dor, a febre, e é também amplamente utilizado como anticoagulante. Até para essas questões aí, essas questões cardíacas, né? Perfeito. Sangue, não sei o que, entupimento de veias, de artérias, não sei o que, PPP, se usa com moderação, evidente, sob orientação médica, né? Mas aí a própria Bayer começou a discutir e ela está muito pesarosa e tem tentado ver se consegue subir o preço da aspirina, porque ela sistematizou, industrializou, tornou acessível às pessoas através do comprimido, um comprimidinho, e aí, para dor e febre. E aí, como o remédio passou a atender outras necessidades, né, patológicas, então ela quer subir o preço. Quer dizer, tudo baseado no escopo de que o espectro de alcance da aspirina exatamente foi ampliado. Então veja bem. Os royalties também têm que serem ampliados. Volto a dizer o seguinte, volto a dar a minha opinião modesta e sujeita a chuvas e trovoadas. Vamos lá. A pressa na aprovação de um medicamento. Perfeito. É tão imprópria quanto a pressa na desaprovação de um medicamento. Isso não serve para nada, isso aqui é para combater não sei o que, não serve. Não, para um pouquinho. Vamos ter mais calma. Não precisa ter essa fúria tribal. Isso aqui é, outro não é. Mas não será por isso que os laboratórios e seus representantes visitam consultórios para sugerir aos profissionais a indicação de determinados medicamentos? Até os laboratórios têm até uma postura bem interessante, eles são técnicos, né? São técnicos, são esclarecidos. Eu digo assim, os ideológicos. Os ideológicos. Mas aí tu vai entrar numa seara diferente. Não, mas eu vou continuar na seara aqui, tá? O Viagra, ele foi criado para tratar angina e pressão alta, hipertensão. É mesmo? Esse foi o propósito do Viagra. Quando ele foi, a Pfizer fez o Viagra. Um vasodilatador. Pois é. E por acidente se constatou que ele podia até fazer isso, e fazia, mas ele começou a ser usado e com bastante, com resultados bastante compensadores, né? Interessantes, satisfatórios, para disfunção erétil. Olha só. Pode te ver. Bom, vamos adiante. Todo mundo já viu, já usou, tem um nome até comercial, chama-se Fluimucil, que é o acetilcisteína. Fluimucil Biotic. Não necessariamente o biótico, porque aí tem mais um elemento, né? É? Tá. Então tem variações? Tem, é o acetilcisteína mais simples, tá? Que não precisa de receita para comprar. Tá? Que é um mucolítico, é um expectorante, né? Para combater a febre, a tosse, ele
liquidifica mais os mucos, né, que estão trancados. Então é muito bom. Pois bem, o uso depois começou a mostrar não só isso, né, que realmente ele funciona, ele é competente como expectorante, como mucolítico, mas também como protetor hepático. Opa! Sim, senhor. Sim, senhor. O uso começou a mostrar que ele é um protetor hepático. Tá? Ele, por exemplo, é usado, receitado, quando há intoxicação por paracetamol, por exemplo. Tá, mas isso foi descoberto pelo uso ou pela pesquisa? Pelo uso e pesquisa. Tá, mas alguém disse, mas eu senti uma melhora nisso aqui. Não só, sim. Ou através de exames por também. Por exemplo, se conta que aí, por exemplo, o observador, grupos de controle, chamados grupos de controle na melhor idade, por exemplo, tá? Em casas de idosos, que alguns grupos recebiam administração que de certa forma, não faz mal nenhum, claro, né? Do acetilcisteína. E aquele grupo que estava recebendo acetilcisteína ficava mais esperto que o outro. Tá? Claro, mais ligado. Estava mais ligado. Então os efeitos, quer dizer, toda uma sistemática de pesquisa. E não adianta o cara ficar entre quatro paredes só dentro de um laboratório, achei a fórmula do ouro. Não é só isso, ele tem que ver, ele tem que ir para a rua, né? Tem que ver os efeitos, como é que deixa de ser. De repente o ouro começa a explodir o mundo, né? Enfim, nesse sentido que eu quero dizer. É preciso que haja aí uma interação e veja se constate se há resultados, como é que se aquele resultado foi alcançado ou passou disso. Então, o que eu estou dizendo? Me tira uma dúvida. Diga. Tá, mas tu está fazendo todo aí um processo tu está desenvolvendo. É um enredo. E aí, quando o medicamento, por exemplo, de uma maneira, eu estou falando de uma maneira séria, sem querer fazer chacota, tá. Mas quando o medicamento causa efeitos extraordinários, como tu acabou de falar do Viagra, mas o princípio de aplicação dele é outro, como é que se comporta? Bom, o princípio, ele foi criado com uma finalidade, mas cumpre a finalidade para o que... Não, mas aí quando, digamos, o popular começa a dizer, mas se tomar demais, pode morrer. Não. Se misturar, pode morrer. E aí? Norton, qual é um dos líquidos mais preciosos que existe aí na natureza? A água, né? Claro. A água é maravilhoso, a água é tudo, a água é isso e tal. Depende da dose também, né? Exatamente. A da água também mata. Certo? Claro. O cara morreu lá, morreu de quê? De água. Tá, mas como? Pois se afogou. Né? Claro. Então tem que ter tudo. Uma dose, Norton. Né? Dosimetria. Orientação, dosimetria. Exatamente. Isso aqui é bom e o resto se dane. Não é isso. Tá? Bom. E os automedicados? Isso aí sempre é um perigo, né? Sempre é um perigo. Em qualquer tipo, né, Pacas? O que eu quero dizer aqui, concluindo, é o seguinte, Norton, é que essa precipitação em fazer o julgamento, especialmente o leigo, né? Claro. O leigo fazer o julgamento, isso aqui está provado. Provado por quem? Que isso não faz efeito, que isso não serve, que não é bom. Um momentinho, para um pouquinho. Olha, um debate que, claro que não está nos dias de hoje, que isso já passou, mas que isso custou vidas, custou penitência de alguns cientistas, foi quando um deles disse, e um outro concordou, disse, mas não, escuta, estão olhando errado, não é o Sol que está girando em torno da Terra, porque antigamente se cria nisso. Se acreditava que era assim. E disse, olha, eu acho que não tem sentido isso, não tem lógica, eu não consigo aqui comprovar que isso está... Ao contrário disso, sim.
eu consigo comprovar. É a Terra que está girando em torno do Sol. Quase foi morto. Tem gente que foi morta por isso, por fazer essa afirmativa. Então, olha bem que a civilização tem que chegar aí também, nesse comportamento apreciativo. Não adianta, assim, só simplesmente, não, e pronto, acabou. Mas a negação da sociedade, ela é histórica, né, Pois é, então eu me refiro a isso tudo, porque isso nos traz a situações sempre atualizadas em relação à questão das vacinas que nós falamos no programa passado, e programas passados, né? Uhum. Então é aquela história da pressa, da aprovação incondicional, determinante de um medicamento. Pô, devagar, cuidado, para aí um pouquinho, vamos ver que tempo faz. Cumpriu todas as etapas, né? Mas foi aprovada pela entidade e tal. Sim. Que é um órgão de natureza técnica, é possível, mas também político. E aí que ver, não? Pacásio, Então, uma molécula, sim. por exemplo, a ser utilizada na produção agrícola, muitas vezes ela demora mais de 5 a 10 anos para ser liberada pelos órgãos fiscalizadores. Ela já está sendo utilizada por outros países há década, e aqui no Brasil ainda estão nas gavetas. Por quê? Porque a Anvisa, Ministério da Agricultura, enfim, eles levam ao extremo, ou não, né, o direito de experimentar até fazer com que ela seja colocada à disposição no mercado. Norton, até tu chamasse atenção para uma coisa que a gente tem que aqui esclarecer também, né? Ou tentar esclarecer. Ou colocar o assunto para debate público, para que as pessoas pensem, raciocinem, conversem, né? Não precisam se matar. Podem conversar, podem debater em alto nível. Pensar é bom, né? É ótimo. Então, o que acontece? Muitas vezes se diz assim, olha, se prender uma carga de defensivo agrícola perigosíssimo, vai atingir todo o meio ambiente, que é uma coisa que não tem procedência. Tem. Muitas vezes tem procedência. O que, na verdade, o maior crime ali, é preciso que se faça uma narrativa em torno disso. Eu não estou dizendo que é sempre assim, mas pode acontecer. Uma narrativa de que isso aí era ruim, porque é um veneno, porque não sei o quê, porque pode ser. Mas esse aí não serve por quê? Porque é mais veneno que os outros ou porque não pagou imposto? Aham. Qual é o veneno? É verdade. Pô, mas tem um similar aqui. Mas esse pagou imposto, então esse não é tão veneno quanto o outro. Então nós temos que definir bem esse limite, essa cerca, essa fronteira entre uma coisa e outra. Porque muitas vezes se demoniza todo um processo aí, isso aí é barbaridade, um veneno e tal. Só que é mais veneno porque não pagou imposto, se pagar fica menos veneno? Ou essa questão, ou nós entramos no fator ideológico também, que é o que move hoje os principais órgãos ligados ao meio ambiente, né, Pacásio? Nós não podemos ir, Pacásio, de um extremo ao outro. Nós temos que ter sempre bom senso e, principalmente, que a ciência dite as regras. Mas quando tu tem um ministro, tu tem secretários especiais que são leigos, que nem eu, que nem tu, que nem grande parte da população, ali como definidores do processo do sim ou não, nós vivemos numa seara muito sombria e perigosa. Eu acho assim, Norton, que nem para um lado nem para o outro. Eu acho que ciência tem que ser tratada como tal. Ela não pode, não deve ter cor, lado, absolutamente, não deve, não pode. Aí ela deixa de ser ciência. Parabéns, isso. É isso aí. Isso, exato. Olha, foste muito feliz, realmente vou te cumprimentar neste momento. Obrigado. Essa é a definição
da ciência, Pacásio. E é em cima disso aí que nós temos que ter as nossas avaliações. Ciência, pesquisa, trabalho e principalmente pessoas comprometidas, todas elas, sem qualquer tipo de ilação, podem ter as suas condições pessoais, mas jamais públicas relacionadas à utilização e aplicação da ciência. E não se pode fazer nunca aquela ilação de que a nossa ciência é melhor do que a tua, porque a nossa ciência faz o que o nosso partido gosta. Bom, aí não, né? Não. Não, mas eu estou me referindo aos nazistas que diziam isso. A nossa ciência é superior ao resto do mundo. Bom, gente, Norton, vamos baixar um pouco a bola aqui, não deixando de levantar a bola também. Não, mas vamos trocar. A Copa do Mundo. O que tu tá achando, Norton? Me dá a tua opinião. Pacásio, para mim, já que tu vai me dar essa condição, eu gosto mesmo, viu? Tem duas coisas que eu gosto no esporte: Fórmula 1 e Copa do Mundo. E sou um apreciador apaixonado pelas Olimpíadas, porque a Olimpíada é o diferencial. Certo. É alguma coisa que é a história. É a superação do indivíduo de maneira coletiva. Eu sou contra na Olimpíada esportes coletivos, como colocam, futebol, vôlei. Não, tu podes ter um esporte coletivo, mas olímpico dentro daqueles regramentos. Mas falando da Copa do Mundo, o futebol tornou-se isso aí que nós estamos vendo. Lá é para casa. Sim. O futebol hoje, ninguém mais é dono da taça antes do apito final, da decisão final. Porque está muito parecido. Porque houve uma globalização cada vez maior. Hoje, jogadores de qualquer canto do mundo estão nas principais ligas. E quando a somatização de todos esses elementos se transforma e se coloca à disposição de determinado país, sabemos que as coisas mudaram. Eu ouvi há poucos dias, inclusive, alguns comentaristas das grandes redes falando: não, o Lionel Messi está acabado o futebol. O Cristiano Ronaldo joga lá na Arábia, que é um futebol amador. O Lionel Messi joga na Liga Norte-Americana. Nem jogar bola eles jogam lá, dizia o especialista lá da rede. Pacásio, o que nós estamos vendo é que futebol não tem mais. São 11 contra 11. E que bom que é assim. Né? O que acontece no nosso Brasil, infelizmente? Os nossos jogadores, todos eles ligados às bets, aos influencers, aos grandes e poupudos salários que caem só na publicidade em torno dos seus nomes. Temos um técnico refém dos interesses da Nike e demais patrocinadores, uma CBF, é CBF que se chama ainda, né? Uma CBF corrupta. Enfim, o nosso Brasil, que poderia ser ainda o Brasil do futebol, não é mais. Hoje o mundo é do futebol. Ontem nós tivemos jogos belíssimos, França maravilhosa, o Noruega também lá com o Haaland, grande baita jogador. Tivemos a nossa Argentina, Pacásio. Eu digo nossa Argentina porque eu sou um fã da Argentina. Também. Não, o Lionel Messi fez 3 gols. Imagina. 3 gols, um homem com 39 anos, quase 40. E aí eu pergunto, será que esses jovens jogadores de 25, 26, 19, ao olharem no espelho, pensam, só um pouquinho, o que eu estou fazendo aqui, eu estou perdendo a minha oportunidade de consagrar o meu nome, de entrar para a história? Mas estou preocupado em tirar boas fotos, posar com a fulana, com a beltrana, com o ciclano? E não estou entendendo que o meu propósito aqui é a prática desse esporte. Então, assim, a Copa do Mundo está bonita, muito bonita, infelizmente, e eu espero que mude, né? A nossa seleção brasileira ainda não disse a que veio para casa. E é todos os dias uma narrativa, todos os dias uma notícia. Quando tu leva um jogador que está terminado para o esporte, o que é que tu pode esperar de diferente? Norton. E tu tá gostando? Norton é assim, ó, deixa eu te contar. Sim, eu gosto, eu aprecio, sim.
O futebol, no meu ponto de vista, eu sempre joguei muito pouco, quase nada, tá? Sempre gostei de jogar, mas sempre fui péssimo jogador, né? Tecnicamente, enfim, fisicamente, mas gostava de jogar, de me divertir. Tá bom. Então, o futebol, no meu ponto de vista, ele é um jogo que tem técnica, que tem talento, é verdade, tem organização, estratégia, tem. Mas o ponto que eu me refiro, que me chama mais atenção, é que o futebol é um jogo impositivo. Uhum. E essa imposição, essa impositividade, ela vem, no meu ponto de vista, pela força da vontade de ganhar, de vencer. Sabe? Uhum. Então, eu acho assim, que muitas equipes têm jogadores extraordinários individualmente, têm boas estratégias, têm técnicas, enfim, tem tem dinheiro, enfim, mas falta um elemento, um tempero, que é exatamente a vontade de ganhar. De maneira coletiva. Mas é evidente, aquela vontade, que aquilo não se fabrica em qualquer lugar. Olha, agora nós vamos fazer o treinamento pela vontade de ganhar. Não. Agora nós vamos usar a máquina não sei das quantas para te dar vontade de ganhar. Não. Isso vem de dentro da pessoa. É um sentimento que vai exatamente mover toda uma química, não é? Uma psicologia, uma identidade, um caráter, um perfil, sei lá. 2 pontos para cá. Uma emotividade, sei lá, que mova a criatura pela vontade. Verdade. De querer vencer aquilo lá. Verdade. E não é só por si. Na verdade, ele está representando toda um batalhão de gente. Uma nação, né? Uma nação inteira que está na expectativa de ganhar. Não deu para ganhar? Tá, não vamos terminar com o mundo, não vamos estourar uma bomba atômica. Mas não, podia tudo ter bem. feito melhor, né? Saber ganhar. Exato. Tá? E saber perder. Mas isto é que me chama a atenção, que está havendo pouca vontade de ganhar. E qual é o papel do técnico? Não, o técnico faz a parte dele. Ele tenta até entusiasmar, imagino eu. Olha, quem sabe? Mas qual é o diferencial, por exemplo, que o técnico ontem da Noruega, Pacazzi, o da França e depois da Argentina? Sim. Quando eles perceberam um detalhe, eles perceberam que as suas seleções, mesmo poderosas, Sim, tecnicamente, elas não estavam falando a mesma língua. Aí a França tinha quem? O Kylian Mbappé, que é um baita jogador. Isso. A Noruega tinha lá o Haaland, um baita jogador. A Argentina tinha o vovô Messi. Mas é um craque, fenômeno. O que o técnico disse? Joguem para eles. Eles são os que vão nos levar para a vitória. E o que os times fizeram? Realmente começaram a jogar de uma maneira correta, que o objetivo final fosse proporcionar para o que o definidor, que é o grande craque do time, que é o que pensa, é o cerebral e ao mesmo tempo é o executor, pudesse desempenhar o seu papel. E aí veio o quê? Veio o resultado para casa. Mas quando tu tem 11 e os 11 ficam o tempo todo olhando para o telão para ver se o seu brinco está aparecendo, né? Se o seu músculo está mais poderoso, aí não tem. O Norton, há quem diga... Me perdoa a minha colocação. Não, tá certo, interessante. Há quem diga que está faltando patriotismo nos nossos jogadores, será? Acho que não.
Acho que não, eu acho que eles têm a própria imprensa brasileira, ao longo das últimas décadas, condicionou isso aí. Por quê, Pacazzi? Porque os nossos apresentadores, comentaristas, viraram o quê? Fazem lobby dos jogadores para que eles sejam vendidos e negociados por milhões de dólares ou euros, e eles ganham em cima disso aí. Então chegou o Norto lá, perna de pau, mas o Norto tem um baita de um empresário, e o empresário vai até esses grandes núcleos de mídia e olha, nós temos que vender o Norto, temos que ganhar dinheiro em cima dele. Mas ele é perna de pau, mas não adianta, temos que trabalhar, eu quero ganhar dinheiro. Aí eles acabam convencendo alguém que o Norto ainda pode fazer alguma coisa, e eles ganham milhões em cima do indivíduo, para cá. Então, Norton, pode acontecer... Virou um grande comércio. Pode acontecer do indivíduo ganhar por dinheiro. Sim. E também perder por dinheiro. E perder por dinheiro, para cá. Bom. É incrível, né? Dizem... Mas o Norte é perna de pau mesmo. Dizem os entendidos aí que muitas vezes compromete, subverte, né, mina essa sensação de patriotismo quando se confunde governo e pátria. Dizem. Tá? Então, eu não sei. Tu não sabe o que eu tô rindo? Não. Não. Pois não. Tu não viu a reportagem que saiu esses dias? Sim. O cara botou uma bandeira do Brasil, como eu fazia no passado, que eu botava lá na minha casa. Sim. Eu tenho uma bandeira linda lá do Brasil, daquelas antigas, ainda pesada, né, que eu ganhei de presente, lá em 88, se não me engano. E eu colocava, não coloco mais para casa, porque esses dias o cidadão foi intimado pela força policial jurídica a retirar aquela bandeira porque ele estava expressando um sentimento político. Mas não, dizer não, mas eu botei porque a Copa do Mundo é Brasil. Agora tu não pode usar mais aqui no Brasil a bandeira no teu carro ali, não pode usar uma camiseta porque tu está expressando um sentimento político, ideológico. Não, a bandeira brasileira é um símbolo pátrio. Agora, se eu for lá com a bandeira do partido que eu pertenço, tudo bem. Se eu for lá com a foto de um determinado candidato no meu peito, tudo bem. Mas a bandeira e a camiseta do meu país jamais podem ser confundidas com esses sentimentos pequenos aí, ideológicos. Bom, mas vamos esperar que agora contra o Haiti, a poderosa Haiti, né? Poderosa equipe do Haiti, que o Brasil mostre vontade de ganhar. Tá, por que tu foi tão irônico contra o Haiti? O que tu tem contra os nossos irmãos haitianos? Nada, eu estou dizendo que é poderosa equipe do Haiti que a Escócia, imagina, que é tradicional no futebol. Sim. Aliás, o futebol nasceu lá, né? Sim. Na Grã-Bretanha, né? Sim. Então envolveu ali ingleses, irlandeses, escoceses, todos estavam lá, eles são autores aí do futebol. Na verdade nasceu lá na China, né? Lá na China que nasceu o futebol. Mas quem textualizou... Nasceu na China, mas a China joga muito pouco. Quase não joga, né? Outros jogos. Será que o Kim Jong-un joga futebol lá na Coreia do Norte? Acho que não tem. Tu sabe que Cristiano Ronaldo é mal visto lá na Coreia do Norte, né? Lá ele não joga, não. O Cristiano Ronaldo chega lá perto e eles bombardeiam, porque naquela Copa do Mundo, onde a Coreia do Norte chegou a participar alguns anos atrás, sim, a mídia toda lá, a mídia estatal da Coreia, dizia que tinham ganho o jogo de Portugal. Te lembra? Me lembro. E aí o Cristiano Ronaldo, ele é odiado pelas lideranças coreanas lá do Norte por isso. Porque foi ele que fez os gols contra a Coreia, né? Eu acho que esse ditador lá da Coreia do Norte não joga porque ninguém quer jogar com ele. Ele já ganhou, já tem resultado. Olha, vamos jogar aqui, mas eu já ganhei, tá? Então tá, né? Bom, mas aí, assim, eu acho que o Brasil precisa demonstrar mais vontade. Mas não precisa se quebrar, se atirar, quebrar os outros. Mas boa vontade, né, Pacazzi? É aquela vontade de ganhar. Pegar a bola e ir até o fim. É verdade. Agora não precisa se quebrar nem quebrar os outros, não é isso. Pacazzi, e a saúde de Bagé?
Pois é. Que é a mesma saúde de Dom Pedrito e região, né? Pois é. Já que nós nos socorremos 90% ainda da Santa Casa de Bagé. E tu quer outra notícia? Agora as nossas referências que eram Bagé, Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre, né, Pacás? Sim. Sobrou muito pouco em Porto Alegre, as demais referências todas em risco. Aí se utiliza de Livramento, para que Livramento, em caso de urgência urgentíssima, possa se utilizar da sua referência em Santa Maria. Que ponto chegamos, Pacás? Ô Norton, eu acho que está se cobrando bastante, através de auditorias, de indagações e questionamentos, a questão gerencial. Né? Estamos batendo na porta errada? Não estamos batendo na porta errada, só que assim, eu acho que está se drenando toda essa investigação só para um lado, quando na verdade todos nós sabemos qual é a origem de tudo isso. Tá? Quando vamos encher o tanque, mas quando a saída é maior do que a entrada d'água, nós nunca vamos encher esse tanque. Nunca. Pode abrir a torneira, toda a bomba ali, tá? Quando a saída lá, o ralo, é maior do que a entrada de água através da torneirinha, enfim, eu estou me referindo, estou fazendo aqui uma metáfora para explicar o que eu acho e constato, mas sujeito a chuvas e trovadas, a contestações, é que o SUS não paga, não paga bem. Ele não paga o que tem que pagar. Há décadas, né? Mas não paga. E há décadas que vem problemas. Não é na Santa Casa de Dom Pedrito, não é na de Bagé, é em todas. É no Brasil, Pacás. No Brasil inteiro. Tá? Algumas estão se salvando porque estão priorizando convênios. IP, Unimed, não sei mais o quê. Né? Dr. Cleaner, não sei o quê. É por aí. Agora, verdade verdadeira é isso. O SUS paga mal. Agora, alguns dizem, mas é uma opção. Sim, é uma opção, mas é obrigatória. É obrigatória. Dentro do perfil, do critério, da qualificação técnica e legal das instituições e aqueles que estão conectados naquela instituição, naquele hospital, por exemplo, eles são quase que compulsoriamente, quase não, são quase que obrigados a entrar no esquema. Só que simplesmente não paga. Se você trouxer um administrador e ele começar a falar, como eu vi aquela entrevista da ex-prefeita aí de Livramento, que ela deu uma entrevista aqui em Dom Pedrito, na Rádio Sulino. Sim, eu sei. Boa. Ela contou toda a história. Mas como é que pode dar certo? Se eu gastei 30 e me pagaram só 10, quem é que paga esses 20? Não paga, deixa, vai acumulando. Pois é, mas aí vem aquele discurso, estamos despejando milhões, aonde? Não. Bom, aí falar é fácil, né, Norton? Falar não tem problema, ainda você consegue falar no Brasil. Agora é preciso o senso crítico para tirar uma coisa da outra. Olha, isso não é bem assim, não é isso. E é preciso que se ponha, se dê meios e maneiras para que essas instituições, essas pessoas dedicadas à administração dessa bomba, né, que digam, olha, isto está acontecendo porque eu gasto 50 e recebo 20. É isso. Aqui, um hospital é um hotel. Tá? Não exclui, não é excludente de ser um lugar onde existe toda uma aparelhagem, todo preparado para atender as patologias, para tratar as pessoas. Não, mas ele não deixa de ser um hotel. E o que tem o hotel? Quando tu vai pagar a diária de um hotel, mas também é salgada essa aqui, né? Tem outras razoáveis, custo-benefício, enfim. Mas é para pagar a camareira, é para pagar a luz, a água, né? o ar-condicionado, enfim.
Não é para pagar isso. Não, isso deixa aí, é do hospital, aí não paga. Aí deixa assim com a CE, com a Corsan, não sei. Ora, isso não existe. O nosso hospital, Então, sempre, há muitos anos, tem um atendimento interno para casa. Sim. De alto nível, viu? Nós temos ali profissionais de alto nível que trabalham ali no atendimento das pessoas, no cuidado com as pessoas, mas mais uma vez tu foste muito feliz numa colocação. Hoje é o teu dia, viu? Muito obrigado. Certo? Quando tu abordou que o hospital é quase, em alguns momentos, como um hotel. Ar-condicionado, bom tratamento, roupas limpas, a higiene dentro do hospital fantástica. Mas e qual é o preço disso aí, Pacassi? Qual é o preço pago pela a parte de gestão? Nós sabemos, problemas existem, né? Já foram detectados, foram feitos os procedimentos, mas agora eu vou te dizer assim, ó, podemos questionar o administrativo, mas não podemos questionar a maneira como os indivíduos, as pessoas são atendidas lá dentro. O atendimento é VIP. O problema todo também reside na questão: qual é a participação dentro de todo esse imbróglio do setor público, estadual e federal? Porque o setor público estadual está aí cantando em verso, em prosa, gastando milhões em propaganda, preconizando os seus gestos de solidariedade, filantropia, e a saúde é isso, a saúde é aquilo. A mesma coisa acontece em Brasília, mas aí quando nós abrimos os olhos e olhamos para a realidade, percebemos que não é nada disso. Aquelas pessoas que estão atendendo bem as pessoas, muitas vezes com salários atrasados, muitas vezes totalmente desvalorizadas. E aí, quem é realmente o responsável por isso? Está na nossa audiência também o querido amigo Correia. Grande abraço a ele. Olha, Norton, eu acho assim, ó, eu acho que de uma vez por todas, eu acho que todas essas questões devem ser tratadas a nível nacional de forma determinante, definitiva. Perfeito. Qual é o problema comum a todos esses hospitais que estão com problemas de gestão, de pagamento de dívidas e tudo? É que, por que funcionou até agora? Porque com a verba do SUS não dá para viver. Tá? Essa é a constatação que se chegou, não sou eu que estou dizendo, não dá. Tá? Se gasta mais do que com aquele doente, com a reposição que faz o SUS, certo? Então, eram dinheiros que aportavam de fora por benemerência do erário. Isso. Mas não pode ser acidental, não pode ser sistemático. Ou se trata alguma coisa sistematicamente, bom, é assim, tá, não deu para pagar essa conta com o que eu estou recebendo deste fornecedor, dessa fonte aqui, então vamos usar outra para compensar. É como eu disse, gasto 50 Sim. e recebo 20, tem 30 que está aí, e aí? Não se paga esses 30? Palavras que já foram ditas aqui nesse programa no passado. Sim. Palavras do ex-prefeito saudoso, prefeito Chiquinho, quando diziam sobre as conquistas, o progresso. Ele dizia: administrar com o dinheiro caindo no cofre todos os dias é uma coisa. Eu quero fazer a gerência, a administração, quando o problema bater na porta. E ele falava em alto e bom tom e nunca negou, e eu não vou negar também, porque eu acompanhei muito desse processo, o quanto que a prefeitura, desde aquela época até hoje, sempre ali lado a lado, colocando recursos dentro da Santa Casa para casa. O Norte, eu ouvi uma vez um comentário de natureza técnica a respeito dessa relação de SUS e hospital. Tá? E dizia o seguinte: mas não vem porque o hospital não tem produtividade. Produtividade é quantidade de doentes. Ele tem 120 leitos, tem uma ocupação média de menos de 50, média anual. Tá? Então falta toda essa parte aí, faltam 70
um número 70 de produtividade. Então, Dom Pedro, em síntese, conclusivamente, Dom Pedrito adoece pouco, pedritense adoece pouco. Ou será que nós não temos serviços a serem oferecidos? Não, Norton, é o seguinte, produtividade e ocupação de leito. Tá, também. Tá? Ocupação de leito. Claro. Tá? Bom, mas afora isso, traz todos os profissionais para cá, vão aceitar receber pelo SUS? É a pergunta. Então, né? Porque serviços custam caro, né, Pacas? Mas é lógico. Mais uma vez falando que nós comentamos rapidamente semana passada. Sim. Antigamente nós tínhamos uma UTI e para entrar naquela UTI tu tinha que fazer o quê? Um cheque calção, te lembra? Nós tínhamos traumatologista, nós tínhamos ali o Bastinho e o Chiqueta, manda um abraço pro Chiqueta, que cuidavam daquela parte do gesso, do raio-x. Tudo isso aí nós tínhamos em Dom Pedrito, Pacazzi. Nós tínhamos uma pediatria atuante, nós tínhamos vários setores que atendiam e que vendiam esses serviços para a comunidade. Mas aí vem a expressão, o SUS é de todos e para todos. Muito bem, mas quem é que paga a conta do SUS? O Norton, a sobrevivência Posso estar enganado, né? Dos hospitais está na dependência aí, muito mais dessas convênios, né? Eu disse, o IP agora está pagando muito bem, está remunerando muito bem. O IP sempre remunerou bem, ele atrasava muito. Tá? E esse é um outro aspecto. O atraso no pagamento, a burocracia, né? A complexidade de comprovação, de necessidade de pagamento. Aí entra numa outra seara que não vamos discutir agora. Mas existe isso. Então eu acho que tem que se simplesmente abordar o assunto com clareza, com determinação. A questão técnica, se tu me permite. Sim. Eu me lembro que já lá no ano de 2012, 2011, eu conversava, hoje eu estou só falando dos saudosos, né? Dr. Valmir Sanches, grande amigo, né? Um médico fantástico também, e ele me dizia, Norton, me preocupa muito a banalização dos exames de alta complexidade. E hoje, Pacazzi, cada vez mais, esses exames, o exame é a porta de entrada do consultório. As pessoas fazem exames a semana toda. E tudo é por conta de quem? Do SUS, certo? Ou da prefeitura, enfim, né? Agora, os contratos são feitos e aí o cidadão lá chegou no pronto-socorro, no consultório, e às vezes ele vai lá na UBS, ele vai lá no PAN, ele vai no pronto-socorro, e em todos eles são pedidos exames. E quando pedem exames tipo tomografia, ecografia, porque esses exames até então eram os exames de média e alta complexidade como definidores de determinadas patologias, mas só que agora é comum demais, e aí tu entra em extensas filas para poder fazer, ou aqueles que chegam no pronto-socorro e estão com uma situação grave, são obrigados a fazer, tem que fazer, porque o médico do pronto atendimento, do pronto-socorro ali, ele tem que ter uma definição imediata sobre o problema da pessoa. Então, houve uma série de ações ao longo dos anos que popularizaram ou banalizaram também os atendimentos e os exames. Então, hoje, vê o município quanto que gasta. E um detalhe que eu ia esquecendo, que a secretária falou esses dias, as pessoas marcam consultas, marcam exames e às vezes não fazem, só que o poder público paga por isso aí. Tem todo esse lado, né? Tudo, Pacazzi, é muito complexo isso aí. Agora, Norton, dentro dessa relação médico-paciente, dentro dessa estrutura, bom, existe um mal, um problema, uma doença, uma patologia. O soberano no julgamento disso aí, que está combinado dentro da sociedade, é o médico. Lógico, exatamente. É aquele que se preparou, que tem ciência, tem consciência e que vai tomar as decisões que oxalá sejam certas. E quem normalmente tem que ser o alvo de toda essa atenção? Normalmente são. Então, o paciente, né? Sim, é ele que vai decidir que, olha, estou necessitando.
complementarmente estou necessitando que o meu cliente, o meu paciente faça esses exames. Perfeito, tá? perfeito. Ou eu já tenho uma desconfiança, mas eu preciso comprovar. É o chamado diagnóstico diferencial. Tem tantos diagnósticos, são coisas que parecem iguais. Ah, eu acho que o fulano está com isso. Mas como assim? Tem tantas patologias que são similares, semelhantes, cuja sintomatologia é muito parecida. Olha, fulano está assim, eu também já senti isso. Será? E também, então, também muito tem difícil. Tudo a ver a maneira como serão interpretados esses exames. Exato. Tu tem que ter conhecimento pleno de tudo isso aí para interpretar. Não adianta tu ter um exame de alta complexidade e não saber interpretar. Tá. Mas se há excesso ou não, esse julgamento do excesso, Norton, isso aí é relativo. Por quê? Porque a disponibilização teria que ter dinheiro para tudo isso. Exatamente. Se o médico pediu, tem que ter. E quem é que tem que prover? Pois então. Então essa é relativizada. Estão pedindo exames demais. Não. Isso é uma explicação daquele lado que não pode cumprir o que tem o dever de cumprir. Pois é, mas que é o SUS. O que está combinado? Sim. Que a União, Ministério da Saúde, tem que prover recursos e condições para os municípios para que não haja fila. A saúde. Para que não haja fila. Exatamente. A fila é mortal da saúde, é isso que tem que ser entendido. Saúde não se trata com fila. Isso. Saúde se trata imediatamente para combater o mal, a patologia, a doença. Os serviços necessários. Por favor. Vai para a fila. Não, se é para ir para a fila, não é doença. Eu conversei com o secretário da Fazenda essa semana e ele me disse que ele já vai com um comprometimento enorme para casa do orçamento hoje do município em cima da saúde, aplicando muito mais do que aquilo que seria o máximo necessário já sendo aplicado na saúde. Então, os municípios estão comprometendo também os seus orçamentos porque tem alguém lá em cima, no Estado ou na União, que não cumpre aquilo que promete. Eu acho assim, que quando se faz também a tal... e não estamos falando de política, né, Pacato? Não, nada disso. Está se dizendo assim, por exemplo, é tudo uma questão de gestão. Bom, acho que não, de forma genérica, assim, absoluta, não. É uma questão de que naquele ponto de gestão foi preciso que se dissesse a verdade, sem temor, na medida do possível. Olha, estamos em dificuldades por isso e por isso, com transparência total. Agora a coisa, no Brasil não é neste lugar, naquele, foi se levando, empurrando, com barriga, não sei. Né? Tem um cidadão que me mandou uma mensagem agora aqui para casa, me dizendo assim, mas aí ficam só falando mal do governo, mas não. Não é falar mal do governo. Já vem Primeiro há muito porque tempo. Esse governo aí está quase mais de 2 décadas, então, portanto, ele é basicamente o que tem a supremacia dos últimos 20 anos. Aquele governo que teve aí durante 4 anos, né? Que também aí, e tentou fazer a sua parte e também muitas vezes não conseguiu, se fosse ele que estivesse nesse momento, estaria sendo criticado da mesma maneira, porque não está se criticando o governo, está se criticando a falta de recursos e atendimento para as pessoas. Norton, não está se criticando absolutamente o governo, claro nenhum governo. A crítica que se faz é a falta de providência para mudar o sistema. E solucionar os problemas. O sistema está errado. Quando tem uma instituição que se diz protocolarmente que está disposta, ou legalmente que está disposta a pagar a conta, quando vem a notinha da conta, deu R$100 aqui. Não, mas eu só posso pagar 30. Mas como? Para um pouquinho. Você não se predispôs a pagar? Não, mas eu só posso pagar 30. Desses 100 que você... Não posso. Mas então, o que está errado aí? É o sistema.
Vai mudar alguma coisa a hora que tu chegar lá na UTI e falar eu sou da esquerda ou sou da direita? Nada. Tu vai chegar, quando tu chegar lá em cima com o São Pedro, tu vai dizer, São Pedro, e agora? Eu sou da direita ou sou da esquerda, para onde é que eu vou? É isso aí. Não tem. Para casa, somos uma sociedade que é administrada por pessoas eleitas por nós mesmos. Isso. E nós podemos e devemos sim exigir aquilo que está na Constituição e que nos é prerrogativa. Saúde, educação, segurança, trabalho e principalmente o direito à vida. Perfeito. O Norton, Posso ir embora? Sim, eu só queria fazer uma referência à entrevista que deu o nosso querido amigo Marcos Brum hoje de manhã. Eu acompanhei. No Jornal da Manhã. Muito própria. Achei excelente. E isso aí, Marcos, é isso aí. Exatamente para que servem os governos, para gerenciar o espaço público e zelar pelo sossego, né, pela harmonia, controlar essa questão da poluição sonora. Só exemplo, são várias questões aí envolvidas. Transferir responsabilidades não vai ajudar em nada, né? Nada, absolutamente nada. Muito bem, Marcos, parabéns. Norton, eu vou concluir aqui dizendo o seguinte. Um povo que idolatra pessoas, em vez de cultivar ideias promissoras e libertárias, tem pouca chance de crescer e melhorar a sua qualidade de vida. Tá bem. Muito obrigado pela abraço. audiência de todos e pela paciência, pelo carinho. Estaremos de volta na próxima quarta, se Deus quiser. Um abraço, Norton. Um abraço a todos. Um abraço, Valdir. A Rádio Sulina apresentou Programa Tema Livre. Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.